Pode um hino de Páscoa velar o som da terra sendo revolvida à mão? Pode um nascer do sol, vestido de sinos de igreja e linho limpo, esconder a verdade de um homem sendo enterrado vivo sob a própria luz de Deus? E pode o silêncio, carregado por anos como uma ferida que não falava, tornar-se a pá que enfim canta? Mississippi 1837, uma terra de calor e hinos, onde o tempo rastejava como melaço e a justiça vinha mais lenta ainda. Mas esta história não pertence ao feitor que desapareceu numa manhã de Páscoa. Pertence a Isaac, cujo silêncio sempre foi confundido com rendição. Antes de desenterrarmos o que foi escondido sob o chão sagrado, detenha-se aqui. Estas não são fábulas, são ecos talhados na verdade. Se você quer acompanhar histórias reais que desafiam o tempo e revelam verdades ocultas, inscreva-se no canal agora e ative as notificações para não perder nenhuma de nossas investigações. A Páscoa no Mississippi florescia de modo diferente nas plantações. Não vinha com lírios, mas com suor. Não com celebração, mas com o sussurro de correntes deslizando pela grama úmida de orvalho. Não com renascimento, mas com rotina, hinos entoados por lábios rachados, e orações dirigidas não ao céu, mas à sobrevivência do próximo amanhecer. Na borda do condado de Bolivar erguia-se Blythewood, uma propriedade conhecida não pela grandiosidade, mas pelo silêncio. Assentava-se pesada sobre a terra como um segredo guardado por tempo demais. Os ciprestes se inclinavam sobre suas fronteiras, como pranteadores congelados no meio do choro. Seus longos galhos finos pingavam musgo que nunca secava, nem mesmo em julho. A casa principal erguia-se numa elevação suave, colunas brancas branqueadas pelo sol, pintura descascando como pele após febre. De longe parecia orgulhosa até majestosa, mas de perto gemia sob o peso da própria decadência. Postigos pendiam tortos. Tábuas do piso estufavam. Até o vento parecia evitá-la. Mas a vida não pulsava dentro da casa. Ardia nos campos. Mancava pelos alojamentos. Sussurrava nas cozinhas, nas latrinas, nos caminhos enlameados que costuravam a plantação como veias abertas. As manhãs começavam no escuro. Aquele tipo de escuridão que pressiona o peito, espessa e úmida. Cinzas eram raspadas de fogueiras de cozinhar ainda mornas da noite anterior. Pés descalços deslizavam por palha e lama. Crianças tossiam no sono. Os velhos murmuravam salmos. E os jovens se preparavam para mais um dia de carregar dor nos ombros como sacas de algodão. O ar carregava o cheiro de lenha, bolor, milho cozido e medo. Colava na pele e assentava nas rachaduras das colheres de madeira e das palmas calejadas. Cada tosse, cada gemido, cada rangido nos alojamentos parecia dizer: ainda estamos aqui. E através de tudo isso, movia-se Isaac. Era alto, magro e forte, silencioso. 32 anos, embora ninguém lembrasse o ano em que nascera. Fora talhado desta terra. Criado não por mãe ou pai, ambos há muito desaparecidos, mas pelo ritmo dos cantos do campo e a lâmina afiada da disciplina. Suas mãos eram grossas, dedos como raízes retorcidas. Suas costas, um mapa de cicatrizes, cada uma conquistada, cada uma lembrada. Para os outros escravos, ele era confiável. Para as crianças, uma sombra de que não sabiam se era amiga ou fantasma. Para os senhores, era invisível, a não ser quando necessário. Para o feitor, era alvo e ferramenta. Isaac nunca elevava a voz, nunca gritava, nem quando o açoite encontrava osso, nunca questionava uma ordem, nunca mostrava alegria, mas via tudo. Percebia o jeito como o terceiro degrau da frente rangia. Sabia qual cavalo no estábulo tinha o joelho fraco e qual gaveta da cozinha escondia as chaves de ferro. Observava as fendas alargarem no muro do jardim. Notava como as sepulturas na borda do bosque sempre pareciam afundar depois da chuva. Dizia pouco, mas por dentro mantinha um livre razão, cada insulto, cada golpe, cada nome apagado,
e substituído por menino. Lembrava quando Lila, sua irmã, foi levada para a casa grande para a limpeza e voltou calada. Lembrava da primeira vez que sangrou e de como o gosto de ferro na boca permaneceu mais do que a dor. Lembrava de cavar covas rasas para os doentes e mais fundas para os desafiadores. E lembrava de Jacob Vance. O feitor andava como se fosse dono do solo. Suas botas nunca tocavam lama, embora outros as limpassem todas as noites. Falava em escritura e castigo. Carregava um cantil numa mão e um chicote na outra. Chamava o chicote de misericórdia, embora não concedesse nenhuma. O rosto de Jacob Vance era curtido como couro deixado ao sol, mas seus olhos não tinham idade. Só prazer. Tomara gosto por citar a Bíblia antes de uma surra. Poupa a vara, ria e estragas o menino. Isaac ouvira essa frase mais de uma vez. À medida que a Páscoa se aproximava, Vance ficava mais barulhento, mais religioso, mais bêbado. Mandou buscar-lhe o linco para os escravos, disse para cantarem mais alto para os convidados do jantar. Fez com que praticassem hinos sob o látego. A Páscoa é sobre ressurreição, bradou. É bom que essa corja aprenda a se levantar. Os alojamentos fervilhavam de apreensão. Roupas novas foram distribuídas, trapos de segunda mão dos filhos do Senhor, limpos e perfumados. Mandaram as mulheres esfregar o chão 2 vezes. As crianças foram alimentadas cedo, para que não choramingassem durante o culto. Mas Isaac observava. Observava Vance lustrar as botas sob o luar. Observava esconder um cantil atrás da capela. Observava como Vance sempre tomava o mesmo caminho atrás da casa de defumação para aliviar-se, longe dos convidados. Isaac não falava com ninguém, mas escutava a terra, sentia onde ela estava macia. Testava quão fundo sua mão podia cavar antes que o chão empurrasse de volta. Ninguém o viu pegar a pá quebrada. Ninguém notou quando a colher de jardineiro sumiu. Ninguém perguntou por que ele ficava para trás depois das tarefas da manhã. Os ciprestes balançavam suavemente ao vento. O jardim perto da casa de defumação era rico e escuro. Sempre fora bom para plantar e seria bom para enterrar também. A Páscoa vinha chegando e Isaac, que nunca celebrara, finalmente escolhera uma ressurreição feita por suas próprias mãos. Isaac nunca gritou, nem quando queimaram a marca em seu ombro aos 13 anos, nem quando suas costelas racharam sob o salto de Jacob Vance, nem quando cavou a cova da irmã Lila com as mãos nuas, a terra seca demais para ceder, e o corpo dela leve demais para o peso dos anos. Sua voz não estava quebrada, estava enterrada, debaixo de anos de silêncio, sob séculos de obediência. E nesse silêncio construiu um livro-razão, não de números, de nomes, de agravos, de cada momento em que o mundo declarou pequeno, invisível e impotente, e ele respondeu com silêncio. Lembrava do riso de Lila antes que desaparecesse. Ela costumava cantar para os vagalumes, descalça, mesmo quando o chão rachava de seca. Vance gostava do canto dela. Demais, mandaram-na à casa principal numa noite de verão. Ela voltou com o vestido rasgado e os olhos vazios. Nunca mais cantou. Partiu antes da colheita seguinte. Isaac nunca esqueceu o modo como o corpo dela se encolheu na febre, como as outras mulheres a envolveram em estopa e sussurraram orações que soavam mais como desculpas, como o enterro foi feito às pressas, sem cruz, sem nome. A cova foi marcada com uma colher torta. Essa colher ficou na mente de Isaac por mais tempo do que qualquer hino. Foi a primeira entrada verdadeira em seu livro Razão. A segunda veio com Jeremiah, um menino com riso de mais e medo de menos. Foi apanhado roubando uma pera no jardim do Senhor. Não o açoitaram. Enforcaram-no na árvore atrás da capela, e o feitor leu os salmos enquanto o corpo balançava. Isaac não chorou. Ajoelhou-se para limpar o sangue da grama, e lembrou. Cada cicatriz em suas costas tinha seu lugar no livro Razão. Cada golpe, uma linha. Cada hematoma, uma nota de rodapé. Cada vez que Vance o chamou de menino, em vez de pelo nome, ficou registrado no silêncio. Observou o feitor mudar de homem a monstro, como as escrituras matinais viraram justificativas,
Como misericórdia, o chicote ficou mais polido do que a Bíblia da qual ele citava. Isaac memorizou cada mentira que Jacob Vance contou em nome de Deus. Uma vez viu o feitor espancar um velho por andar devagar e depois ajoelhar-se ao pôr do sol, pedindo ao Senhor forças. Naquela mesma noite, Isajeque sentou-se sob as árvores, pressionando terra na palma até sangrar, só para sentir a que sabia a vingança. Falava apenas quando lhe falavam, obedecia sem demora, mas seus olhos nunca vacilavam. Observava Vance beber do cantil de prata, observava-o ir cambaleando, aliviar-se atrás da casa de defumação. Observava-o voltar, tropeçando, para casa, cantando, ele ressuscitou, num tom quebrado e bêbado. E enquanto observava, esperava, a mente de Isaac virou um mapa. Cada lembrança, uma localização. Cada crueldade, um caminho rumo a algo santo. Lembrava de como a terra ficava macia depois da chuva, como pegadas sumiam à noite perto do cemitério, como Vance nunca olhava para trás. Não havia planos no papel, nem diagramas desenhados em segredo. Só repetição. A cada dia, passava pelo mesmo ponto atrás da casa de defumação. A cada dia, pressionava o calcanhar sutilmente no chão, testando. A cada noite, repassava o livro Razão. Lembrava de como Vance cuspia quando ria, de como chamava os escravos de meu rebanho, de como quebrou o braço de um menino e lhe deu uma Bíblia para mastigar de dor. Isaac contou tudo. Um dia, enquanto cuidava do jardim, desenterrou um ninho de besouros. Milhares deles, contorcendo-se sob a superfície, invisíveis até serem perturbados. Observou-os dispersar. Não os matou. Entendeu-os. Sua raiva não era fogo. Era cinza. Quieta. Fria. À espera de vento. Alguns homens tramam com paixão. Isaac tramou com memória. E a memória, quando sustentada por tempo demais no silêncio, vira profecia. A Páscoa estava chegando. Os convidados do Senhor chegariam. A mesa seria posta. O feitor beberia. O sol nasceria. Os hinos ecoariam. E quando o mundo inclinasse a cabeça à ressurreição, Isaac se ajoelharia diante da justiça. Não a justiça dos homens, a justiça que floresce no silêncio, que espera no chão, que é cavada à mão. A Páscoa aproximou-se como um portão enferrujado abrindo em dobradiças velhas. E Isaac se preparou, não com fúria, mas com ritmo, não com fogo, mas com detalhe. Vingança para ele não era um grito, era uma tarefa sagrada, e toda tarefa precisa de ferramentas. Começou com uma colher de jardineiro, pequena, velha, cega de tantos anos de horta. Isaac notou que ficara esquecida por semanas, meio enterrada atrás do galpão de ferramentas após uma tempestade. Ele a tomou, limpou, escondeu. A segunda ferramenta foi o silêncio. Aquele tipo de silêncio que se move como neblina, lento, invisível, gelado. O silêncio de Isaac tornou-se deliberado. Encurtou as palavras, abaixou o olhar. Até a respiração mudou, mais baixa, mais rasa, para não perturbar a forma do plano que se desenhava no ar ao seu redor. Passou a caminhar mais vezes atrás da casa de defumação. Levava baldes de cinza, deixava-os casualmente. O caminho lhe ficou familiar. Seu peso aprendeu onde a terra firme sustentava e onde ela suspirava ao pisar. E então veio a corda. Um pedaço usado para atar feixes de lenha, desfiado numa ponta, macio na outra. Ele o enrolou firme e o enfiou no oco de um tronco que rachara semanas antes. Ninguém notou. A seguir veio o garfo de jardim, quebrado, um dente arrancado. Inútil para a maioria, mas para Isaac era afiado o bastante para ferir, rombo o suficiente para contundir sem matar. Enterrou-o atrás da latrina. Marcou o lugar com um pedaço de crosta de pão de milho. Cada ato era ordinário, cada movimento quieto. E, no entanto, tudo cintilava de ritual. Passou a observar a lua,
não pela beleza, mas pelas sombras. Contou o tempo do trajeto da capela ao bosque. Cronometrou quanto Vance levava para esvaziar o cantil. Memorizou o passo trôpego do feitor. Cada etapa dessa vingança era uma oração. Uma oração por Lila, por Jeremiah, pelo sem nome, pela colher torta na terra. Disseram aos escravos que o domingo de Páscoa traria convidados. Haveria pato assado, haveria sermão, haveria hinos. E Isaac sabia, haveria uma oportunidade. 3 noites antes da Páscoa, testou a terra. Caminhou até o trecho fofo atrás da casa de defumação, onde as raízes dos ciprestes corriam profundas, mas o solo era solto. Cavou com a colher até o suor riscar o rosto como lágrimas. Modelou uma cova rasa. Não funda o suficiente para enterrar um homem em pé, mas exatamente funda para comportá-lo de costas, braços atados, boca cheia de pragas. Pousou tábua junto da abertura. Testou a corda nos cabos. Praticou os nós à luz de vela, mãos firmes, a corda sussurrando pelos dedos como serpente. Voltou todos os dias para alisar a terra, para cobrir os rastros, para escutar, porque vingança, a verdadeira vingança, é paciente. Lembrou-se dos versículos que Vance citaria. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Mas Isaac esperara demais pelo Senhor. Esta vingança não cairia do céu, nasceria do chão. Na noite anterior à Páscoa, o ar ficou pesado. Nuvens de trovoada juntaram-se ao longe, mas prenderam a respiração. Os ciprestes ficaram imóveis, escutando. Isaac mal dormiu. Deitou-se no catre olhando as vigas do teto, contando de trás para frente a partir de cada pecado que lembrava. O tempo de manter livros razão havia terminado. Agora vinha o acerto. Antes do amanhecer, ele se levantou. Banhou-se em água fria. Vestiu a camisa limpa que lhe haviam dado para o feriado. Esfregou-a com cinza, para que não brilhasse. Amarrou os sapatos com cuidado. Dobrou um pedaço de pano no bolso. Pertencera a Lila. Passou pelos outros quando despertavam, rostos já cansados, mãos já se preparando para a encenação da alegria. Olhou na direção da casa de defumação. A terra sabia. Esperava. Assim como Isaac, a manhã de Páscoa chegou embrulhada em névoa e falsa promessa. Os sinos tocaram, os hinos começaram. Vozes se ergueram para louvar a ressurreição, enquanto a morte esperava no jardim. Isaac movia-se como um fantasma entre os vivos, mãos postas, olhar baixo, silêncio absoluto. Os convidados chegaram, luvas brancas, sorrisos pintados, perfume espesso o bastante para cobrir o apodrecimento da história. A capela se encheu de palmas. Crianças em roupas passadas cantavam o céu, enquanto seus pais devoravam carne no salão. Jacob Vance estava bêbado antes do meio-dia. As botas brilhavam, sua voz mais alta que o órgão, ladrava escritura entre goles de bourbon e mastigava cordeiro assado como se lhe devesse algo. Menino! Chamou a Isaac, enxugando gordura no colete. Vai buscar o bom livro. Aquele de lombada dourada. Isaac assentiu, lábios selados. Mas não foi à casa. Em vez disso, fez um desvio amplo, pela borda do campo, pelo jardim, em direção ao lugar onde as raízes cresciam fundas e os segredos, mais fundos ainda. A armadilha estava pronta. A terra fora afrouxada. As tábuas, escondidas entre as raízes do cipreste, a corda em laços e rolos. Ele esperou. E logo, como profecia, o feitor surgiu tropeçando pela porta lateral. Jacob Vance, rubro de bebida e orgulho, cambaleou em direção à casa de defumação, seu lugar habitual para aliviar-se, longe da capela, longe dos senhores, longe de testemunhas. Isaac o encontrou no meio do caminho. Feitor, disse, voz calma como água. Encontrei uma coisa enterrada, atrás da casa de defumação. Parece uma caixa de lata. Pode ser contrabando. Vance piscou. Uma caixa? Sim, senhor. Você tocou? Não, senhor.
Mostre-me. Eles caminharam. O feitor oscilava, praguejava, resmungava. Isaque mantinha um passo à frente, guiando-o pela névoa e entre as árvores. O ar cheirava a terra revolvida e orvalho. O chão chupava de leve suas botas. Chegaram ao ponto. Ali, disse Isaque. Apontando para o montículo, Van se ajoelhou. Os dedos cavaram o solo, procurando. A curiosidade de um bêbado é mais alta que a cautela. Nesse instante, Isaque se posicionou atrás dele. Ergueu o garfo de jardim das sombras e o cravou nas costas do feitor. Vance gritou. O som rachou pelas árvores como o trovão, mas a capela ficava longe demais. Os convidados, barulhentos demais. As canções, doces demais. Isaque empurrou de novo. Vance tombou para a cova. A armadilha o recebeu como se tivesse esperado a vida inteira por aquele momento. Ele debateu-se, agarrou a terra, tentou erguer-se. Mas Isaque já arrastara as tábuas sobre o buraco, largou o peso do corpo sobre elas. Menino! Uivou Vance. Que diabos você? Isaque pegou a corda. Amarrou as tábuas às raízes. 1 nó. 2. 3. Do mesmo jeito que praticara no escuro. Do mesmo jeito que imaginara por anos. Sentia o feitor esperneando sob a madeira. Chutando. Empurrando. As tábuas gemiam. Mas resistiam. A terra esperara tempo demais para ceder agora. Isaque inclinou-se, tão perto que só Vance podia ouvir, e pela primeira vez na vida, falou sem que lhe falassem. Feliz Páscoa! Então pegou a colher de jardineiro e começou a enterrá-lo. Devagar, cuidadosamente, como quem planta uma semente, a terra sibilava contra as tábuas. Cada punhado, um hino, cada pachaia, um salmo. Vance praguejou. Depois gritou. Depois tossiu. Depois, nada. O chão começou a assentar. Isaque não se apressou. Alisou a terra com as mãos. Enxugou o suor da testa com o pano de lila. Pressionou-o no solo. Ergueu-se. O chicote chamado Misericórdia jazia no chão perto da árvore. Caíra na luta. Isaque o apanhou. Passou os dedos pelo couro. Depois o encostou com gentileza na parede da capela ao passar, como um presente devolvido sem abrir. O feitor se fora. Assim, de repente, sem sangue, sem bilhete, sem sinal de luta, pelo menos, nenhum que os brancos estivessem dispostos a ver. Ao meio-dia do domingo de Páscoa, Jacob Vance se dissipara como fumaça em tempestade. Os convidados especularam entre julepes de menta e fatias de presunto. Deve ter pegado um cavalo, disse alguém. Foi atrás de uma mulher, sem dúvida, sugeriu outro. Ninguém notou que os estábulos estavam intocados. Ninguém perguntou por que o jardim atrás da casa de defumação cheirava a terra revirada. Simplesmente serviram outra bebida e culparam o diabo ou a garrafa. Isaque nada disse. Quando perguntado, inclinava a cabeça como confuso. Não, senhor, respondia. Não vi ele desde de manhã. O sol se pôs. Ainda assim, nada de Vance. Na segunda-feira, sua ausência virou rumor. Alguns disseram que fugiu, outros sussurraram que fora juntar-se aos unionistas. Um absurdo. Uns poucos, os mais velhos, lembraram histórias da infância. Histórias de terra que engolia homens perversos. Histórias de árvores que ouviam orações e respondiam não com chuva, mas com silêncio. Nos alojamentos, não houve celebrações, nem dança, nem sorrisos escancarados. Mas algo mudara, o ar parecia mais leve, as sombras menos cruéis. Um menino de não mais que 10 anos ousou assobiar enquanto varria. Uma anciã o deteve, mas não o ralhou. No jantar, as mãos comeram devagar, como se provassem algo pela primeira vez. Liberdade, talvez, embora ninguém ousasse nomeá-la.
Ninguém falou de Isaac. Ninguém lhe perguntou nada, mas o olhar sobre ele era outro agora. Até as árvores pareciam inclinar-se em sua direção quando passava. Ao terceiro dia, o Senhor afixou um aviso. Jacob Vance é considerado desaparecido. Um substituto será nomeado. O trabalho continua normalmente. E assim, o homem que batizara o chicote de misericórdia foi reduzido a rodapé. Seus pertences foram encaixotados. Seu quarto trancado. A Bíblia ficou intocada no peitoril, aberta no livro do Êxodo. Isaac voltou às tarefas, tão quieto como sempre. Cavou no jardim com a mesma colher, rachou lenha no mesmo compasso, carregou baldes com a mesma firmeza. Mas quem o via agora? Via algo diferente, algo imóvel, algo enraizado, algo que atravessou o fogo e voltou, carregando apenas cinza. Anos se passaram. Blythewood mudou de mãos. A casa principal ruiu numa tempestade. O algodão deixou de crescer solto pelos campos. A capela queimou no inverno. Ninguém soube como. Mas a árvore atrás dela permaneceu, ramos como braços retorcidos, sempre apontando. Nunca construíram nada no jardim atrás da casa de defumação. Nada crescia ali, embora o solo fosse rico e escuro. Alguns diziam que a terra fora amaldiçoada, outros a chamavam de sagrada. As crianças eram advertidas a não brincar ali. Cães se recusavam a cruzar sua borda. Até o vento abrandava ao passar por cima. Isaac nunca mais foi visto. Alguns disseram que fugiu para o norte, alistou-se nos regimentos de negros na guerra. Outros disseram que mudou de nome e virou pregador na Louisiana. Uma velha, cega e quase desdentada, jurou tê-lo visto em sonho, andando descalço sob a chuva, cabeça erguida, seguido por sombras que não lhe pertenciam. Mas ninguém sabe, porque Isaac, como seu silêncio, não deixou pegadas, apenas ecos. Todo domingo de Páscoa, coisas estranhas aconteciam perto de Blythewood. Galinhas se recusavam a botar ovos. Cavalos se apavoravam com nada. Um ano, um pastor branco afirmou ter ouvido o canto sob o chão. Dizem que deixou o sermão inacabado, pálido como a morte, e nunca voltou. Os moradores passaram a chamar o pedaço de a cama do feitor. Alguns riam, alguns benziam-se. Ninguém permanecia ali depois do pôr do sol. E nos alojamentos, agora apenas ruínas engolidas por vinhas, a história passava de língua em língua, mas não como verdade, como lenda. Nunca usavam o nome de Isaac. Chamavam-no de O Quieto, a sombra que cava, a mão da Páscoa. Diziam que ele enterrou um homem sem matá-lo, que transformou terra em justiça, que sussurrou para a cova: "Você vai aprender o que é ficar quieto." Crianças perguntavam: "Ele existiu mesmo?" Os velhos sorriam, real o bastante para a terra lembrar. Um dia, muito depois do fim da guerra, uma professora veio tentar mapear antigas plantações. Chegou a Blythewood, diário na mão. Não encontrou nada além de árvores, terra e silêncio. Até alcançar o jardim. Sua bota afundou uma polegada fundo demais. E ela ouviu um som, não de vento, não de raízes, mas de um fôlego há muito enterrado. Partiu naquela mesma tarde. O diário terminou com uma linha arranhada em tinta trêmula. Algumas histórias não são escritas, são enterradas. E abaixo, uma segunda linha, inacabada, borrada. Feliz Páscoa.